Olá pessoal, aqui é Dani Steski. Hoje tenho o prazer de receber Mamadou Alemu Dijallo, um indivíduo multifacetado cuja jornada acadêmica e compromisso social o destacam como um exemplo inspirador. Nascido em Bissau, Mamadou Alemu Dijallo é um mestre em Sociologia formado pela Universidade da Beira Interior e licenciado em Sociologia pela Universidade do Algarve. Seu compromisso com a igualdade de gênero e sua iniciativa, o projeto Muntu, Contrariar o Machismo, desafia jovens a desconstruir masculinidades violentas e a promover os princípios da igualdade de gênero nos países africanos de língua portuguesa. Hoje, Alemu está aqui no Fala África Voa para uma conversa esclarecedora sobre o papel da juventude na Guiné-Bissau e suas experiências pessoais em organizações juvenis. Vamos explorar como seu engajamento nessas organizações influenciou sua visão sobre a importância do envolvimento da juventude no país. Seja bem-vindo, Alemu! Olá, obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de você estar aqui no Fala África Voa e a Voz da América em português. Quer saber como a sua experiência pessoal, especialmente sua participação em várias organizações juvenis, como a Associação dos Alunos da Unidade Escolar 25 de Abril, em Gabu, Guiné-Bissau, no Parlamento Regional Infantil de Gabu e na Associação dos Direitos das Crianças de Gabu, influenciou sua visão sobre a importância do envolvimento da juventude na Guiné-Bissau? Crescer na Guiné-Bissau enquanto jovem é um desafio enorme. Eu tive o privilégio ou possibilidade ah, de crescer numa comunidade em que há essa possibilidade de se juntar a organizações juvenis, que me fez crescer mais ainda enquanto pessoa. Uh, Antes de eu começar a estudar na escola 25 de Abril, toda a minha visão era uma visão futebolística, ou seja, todo o meu objetivo era para ser um grande jogador de futebol. Mas quando comecei a estudar e a necessidade que confrontava no que diz respeito a direitos dos alunos, a também deveres dos alunos, fez com que eu percebesse que, estando na linha de frente, juntando com outras pessoas e estar na linha de frente, pode, de alguma maneira ou outra, contribuir para emancipar mais estudantes da minha escola. E, para além desse fórum escolar, também juntando com associações para direitos das crianças ou Parlamento Nacional Infantil, fez-me perceber que, para além da defesa que nós assumimos enquanto pessoas nas nossas comunidades, há que fazer lobby junto ao governo, junto a entidades institucionais do país, como forma de terem visões para com as crianças do país, ajudarem as crianças a crescerem numa sociedade mais livre possível, longe de violência, e isso ajuda de alguma forma ou outra de tornar as crianças desde a infância até a vida adulta a serem posteriormente pessoas responsáveis que contribuirão para o bem-estar do país. Alemo, em um artigo publicado em setembro deste ano numa revista online, você mencionou a ideia de uma jornada comum de jovens guineenses. Pode explicar mais detalhadamente como essa iniciativa funcionaria e como acredita que ela poderia unir e capacitar os jovens de forma mais eficaz? A minha proposta escrito para o jornal Bantuman é uma proposta que fiz enquanto escritor, enquanto produtor de opinião pública, não propriamente enquanto ativista. Eu acredito que, apesar de muitas diversidades que nós temos enquanto sociedade, mas é catapultando essa diversidade que nós, de alguma maneira ou outra, podemos crescer para demonstrar ao mundo e a nós próprios também que somos uma sociedade em progressão, uma sociedade que busca o progresso, ou uma sociedade que, de alguma maneira ou outra, pode alcançar o progresso. Então, a Jornada Nacional de Juventude Guineense, como proposta no artigo que escrevi para a Bantuman, pode simbolizar uma união entre os jovens, entre as organizações juvenis.
há muito discurso hoje em dia de que os jovens não se unem, os jovens são mais corruptos, os jovens são as que mais desrespeitam-se uns aos outros, os jovens isto, os jovens aquilo. Então, enquanto organizações juvenis, se nós nos juntarmos para criar uma agenda comum em que todas as pessoas, jovens ou não, porque temos que ter em atenção a questão da intergeracionalidade, porque para crescermos precisamos de pessoas que vão nos passar algum tipo de conhecimento. Então, nesse espaço comum de jovens guineenses, que pode acontecer de 2 em 2 anos, como descrevi no artigo, em que num determinado ano vai-se eleger a comissão organizadora desse evento magno, que vai trazer todas as valentias, todas as dificuldades que os jovens têm para discutir e, ao mesmo tempo, levar essa agenda para o governo ter em conta quanto à voz dos jovens guineenses. Por exemplo, se no ano 2024 organizarmos uma jornada nacional de juventude guineense, vamos ter todas as organizações, legalizadas ou não, para discutirem em assunto primor daquilo que nós jovens necessitamos. E o máximo que nós necessitamos neste momento é que haja uma política e ação do emprego jovem. Se isso for discutido, por exemplo, nessa Jornada Nacional de Juventude, e levado em conta e fizermos um segmento do cumprimento dessa agenda nacional, dessa agenda comum dos jovens, pode, de alguma forma, ajudar os jovens a crescerem, a emanciparem economicamente, politicamente e intelectualmente. Isso, de alguma maneira ou outra, pode fazer os jovens guineenses demonstrar uma outra imagem que não é aquela de jovens isto, jovens aquilo, etc. e tal. Então, é fundamental que os jovens que estão nessas estruturas de poder juvenis se chamem a atenção, se discutam, se assumam enquanto pessoas que precisam de limpar a imagem dos jovens. Limpar a imagem dos jovens no sentido de termos uma agenda comum, fazer seguimento desta agenda comum e cumprir com essa agenda comum que se pode propor nesse Encontro Nacional de Jovens Guineenses. A Voz da América em Português quer saber se você observou diferenças significativas entre as organizações juvenis que participou, em termos de abordagem e impacto. Como você acha que essas diferenças podem ser superadas para alcançar uma agenda juvenil mais unificada? As diferenças entre as organizações das quais fiz parte não são significativas. Há mais aspectos semelhantes que me faz escrever sobre a proposta de haver uma agenda nacional comum. Porquê? Porque todas as organizações juvenis, de uma maneira ou outra, funcionam da mesma forma. Funcionam da mesma forma, têm o mesmo organograma, têm as mesmas atividades, têm a mesma metodologia que seguem, metodologia de educação não formal, nos seus espaços de formação juvenil. E então, havendo essa similaridade, podemos tornar isso maior. E tornando isso maior, pode, de uma maneira ou outra, fazer com que os jovens se sintam unidos, porque na diferença que nós, que nós, que nós desenvolvemos, podemos, de alguma maneira ou outra, conseguir juntar todas as valentias que temos. E, havendo essa agenda nacional comum, podemos crescer ainda mais no sentido de provocar mais as estruturas do poder. As estruturas do poder normalmente vão com agendas político-partidárias. Se vão com agendas político-partidárias, nós, enquanto jovens da sociedade civil, precisamos de ter uma contra-agenda. Porque a agenda que os governantes levam são agendas que respondem aos partidos políticos e não, a maior parte das vezes, agendas que respondem aos anseios da população, aos anseios do povo guineense. E nós, enquanto grupo, podemos provocar isso. Provocar com que a agenda seja agenda ligada à
ao bem-estar dos jovens guineenses, ao bem-estar da população guineense, ao bem-estar de todas as pessoas que se nacionalizam guineenses ou que nascem guineenses dentro do território nacional. No artigo online publicado em setembro, você também falou sobre propostas transformadoras nos campos de férias. Quais tipos de propostas ou mudanças você gostaria de ver implementadas para que os jovens possam efetivamente influenciar a política e a sociedade na Guiné-Bissau? As propostas de que falo são propostas a serem levadas em conta a partir das próprias estruturas de organizações juvenis. Há que reestruturar as organizações juvenis guineenses e, a par disso, há que tornar todas as estruturas juvenis, apesar de terem focos diferentes, mas terem um olhar comum. E esse olhar comum pode ser trabalhado a partir desses espaços de manifestações juvenil, espaços de formações juvenis, como, por exemplo, os campos de férias. Esses campos de férias pode, de alguma maneira, levar com que os jovens se aprendam a crescer a nível de empoderamento, a crescer a nível de capacidades que mais podem desenvolver em termos académico-profissionais, por exemplo. E isso, havendo um espaço em que todas as organizações juvenis com agendas particulares que tiverem e levarem para esses espaços, pode ajudar os jovens individualmente a crescer mais. Em vez de, num ano, tivermos um campo de férias sobre isto e no mesmo ano tivermos campo de férias sobre aquilo, estes dois polos se juntarem num só espaço pode permitir com que um jovem aprenda no mesmo espaço imensas coisas que leva a esse próprio jovem a crescer nesse espaço. E, por exemplo, no meu caso particular, em 2 campos de férias que eu participei enquanto formando, aprendi imensas coisas que me acompanham enquanto ativista. Por exemplo, aprendi no primeiro campo de férias sobre educação global, mas nessa educação global conseguimos aprender sobre a questão da localidade, o pensar global e agir localmente. E no segundo campo de férias que eu participei, foi possível aprender sobre a Convenção dos Direitos da Criança, que na altura a oficina chamava-se Escola de Cadete. Escola de Cadete é um projeto que permitiu, pelo menos aqueles jovens que participaram na altura, tiverem uma ideia que, apesar de sermos jovens, mas não devemos esquecer que já fomos crianças e temos que ter atenção em relação ao crescimento das crianças que estão à nossa volta, em fazer com que essas crianças se despertem para assuntos comuns. Então, tendo a educação global, tendo a escola de cadete num só espaço, muitos jovens podem aprender 2 coisas num só espaço, em vez de aprender uma coisa num ano, aprender outro no outro ano e, de uma maneira ou outra, pode até criar um certo desfazamento relativamente a essas aprendizagens em partículas. Se tivermos um bloco comum onde posso aprender sobre a costura, posso aprender sobre a cozinha, posso aprender sobre direito das crianças, posso aprender sobre o ambiente, dentro de 1 ano ou 2 anos, as minhas ações podem, de alguma maneira, contribuir para a emancipação de outras pessoas, para ações ativas na sociedade sobre aquelas determinadas matérias que eu aprendi nesses campos de férias. Então, essas propostas, enquanto pessoas individuais, podem crescer ainda mais num espaço comum só, em vez de espaços diferenciados. Encerrando nossa conversa com Mamadou Alemou Djaló, fica evidente o impacto que a juventude pode ter na Guiné-Bissau. Sua visão da jornada comum de jovens guineenses e suas propostas transformadoras destacam o potencial da juventude em moldar o futuro mais promissor para o país.
Continuaremos a acompanhar seu trabalho inspirador e as perspectivas que ele compartilhou conosco hoje. Eu desejo tudo de bom para você, Alimo, e espero ver você mais vezes aqui no Fala África Voa. Muito obrigado, Daniele, e até breve.